Milionário fica surpreso ao reconhecer a mendiga negra, zombada por suas cicatrizes. Naomi Silva não era uma mendiga. Era uma veterana de guerra que retornava ao lar após enfrentar as batalhas do Afeganistão. Mas a vida tinha sido dura. Agora ela trabalhava como garçonete em um restaurante chamado Rigi, onde cada dia era uma nova luta. As cicatrizes no braço expunham sua história, mas seus colegas viam apenas a superfície. Zombarias, risadas disfarçadas e comentários maldosos eram parte da rotina. Entre todos, Rogério Alves, um executivo arrogante, se destacava. Ele tinha o poder do dinheiro, mas não conhecia o significado de empatia. Olha para ela, a guerreira com cicatrizes. É melhor servir rápido ou vai ficar mais no fundo do que já está, dizia ele, e todos riam. Naomi sentia um nó na garganta. Cada riso cortava como uma faca afiada. Em um dia particularmente difícil, quando as bandejas pareciam mais pesadas do que nunca, uma mesa cheia de clientes despreparados gri entre pratos e copos. Naomi se sentia invisível. A tensão estava no ar. Elias Gomes, um veterano que trabalhava ali, observava tudo. Ele tinha notado as injustiças que Naomi enfrentava. Quando viu a tatuagem de unidade militar no braço dela, seu coração disparou. Ele sabia que aquela mulher tinha uma história para contar. Ei, você não está sozinha. Eu vejo o que estão fazendo com você, ele disse, aproximando-se dela enquanto os olhares cruéis de Rogério estavam fixos. Elias falou em voz baixa, mas havia uma força em suas palavras. Compartilhe sua história. Não deixe que eles te façam sentir pequena. Naquele instante, a coragem de Naomi começou a brotar. Um desafio pairava entre eles. Rogério, percebendo o que se passava, não deixou barato. Ah, vem cá. O que você vai fazer? Contar sobre como perdeu a batalha? Ou sobre as cicatrizes que carrega como um troféu? A humilhação se expandiu no ar como um odor podre. O coração de Naomi batia forte, mas Elias tinha mais um plano. Vamos prová-lo. Vamos gravar. O que ele disse precisa ser mostrado. A ideia de expor Rogério agitou o ambiente. Seria a verdadeira justiça ou apenas um convite a mais hostilidades? Com o celular de Elias em mãos, ele começou a gravar, capturando cada palavra discriminatória que Rogério soltava. O clima estava tenso e a adrenalina pulsava nas veias de Naomi. Mas ela hesitava. Expor-se seria se entregar ou se libertar. As provocações subiam de nível. O vídeo começaria a circular e a pergunta pairava na mente de Naomi. O que ela faria com essa força? Aceitaria o que poderia vir a seguir? As luzes do restaurante brilhavam, mas a escuridão do preconceito era imensa. O coração de Naomi estava disparado entre aceitar mais uma humilhação ou lutar com toda a força que ainda lhe restava. Como enfrentar o próximo passo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos, Inter. Ela precisava se libertar da roda de zombarias que girava ao seu redor. Mas o coração batia forte. As palavras de Rogério eram venenosas, cortantes. Ainda mais quando ela percebeu que ele riria mais ainda se colocasse seu plano em ação. Você é forte, Naomi. Elias insistiu, meio que tentando empurrá-la para frente. A palavra forte ecoava, mas na mente dela só haviam dúvidas. E se ele fizer algo pior? E se a exposição a deixasse ainda mais vulnerável? Só vamos mostrar a verdade, Elias murmurou. E ela sabia que havia força em suas palavras. Mas a verdade nunca é tão simples. Enquanto o celular gravava, a atmosfera ficou elétrica. No fundo, os outros garçons estavam nervosos. Murmúrios se espalhavam pelas mesas. O que está acontecendo? Será que vão brigar? Os olhares tremeram. Rogério percebeu que estava sendo gravado. O sorriso sarcástico desapareceu. Você acha que isso vai te salvar, guerreira? Se você não se escondeu na guerra, não vai se esconder aqui, disse ele. Mas havia uma nova intensidade em sua voz. O que estava por vir parecia ainda mais ameaçador. A humilhação agora tinha outro gosto. Subitamente o clima mudara. Um grito cortou o ar. Chega! Era uma voz alta e firme. Todos olharam em direção à entrada do restaurante. Um homem alto, com um terno impecável e uma presença que dominava o ambiente, entrou como um raio. A luz tomava conta ao seu redor, e todos estremeceram. Era Carlos Almeida, o dono do restaurante. Ele não era só um executivo. Era um empresário reconhecido, mas também um velho amigo de Naomi. Rogério, isso é inaceitável. Eu não permitirei que trate meus funcionários assim. Carlos, sempre calmo, agora parecia fogo. A tensão crescia na sala. O olhar de Rogério se transformou de desdém para pânico. Você não sabe com quem está lidando, Carlos. Essa mulher é... Cale-se! O grito cortou o silêncio com a força de um trovão. O rosto de Carlos estava vermelho, os olhos afiados. Você não tem ideia do que é passar por isso. Eu sei quem ela é, e sei o que você é. Não vou deixar isso passar. Naomi estava paralisada. Carlos sabia quem ela era? Ele conhecia suas cicatrizes, sua história? O que mais ele escondia? A plateia estava em choque, cada um ciente de que algo maior estava se desenrolando ali. As palavras de Carlos ressoavam, mas levavam consigo uma nova camada de mistério. Por que ele parecia tão pessoal? E então, o inesperado aconteceu. Carlos se virou para Naomi, com os olhos cheios de compaixão. Eu não sou apenas o seu chefe, e não me vale mais o título de empresário, se isso continuar. Vamos conversar, Naomi. Você não precisa esconder mais. O que você fez, a maneira como você lutou. Você é uma heroína. Oh. Cada letra daquela palavra ecoou com força, mas enquanto ela sorria levemente, havia algo que incomodava. Eu não sou uma heroína, murmurou. Mas Carlos não ouviu. Depois de um instante, ele acrescentou: e eu sei algo que você ainda não sabe. Sua história, suas cicatrizes,
Elas não são só suas. Estão profundamente ligadas a um segredo que está prestes a vir à tona. Esse restaurante é muito mais do que você imagina. Os murmúrios aumentaram. As expressões eram de confusão e curiosidade. O choque pairava no ar. Naomi queria entender, mas estava presa entre a revelação de uma verdade que ele parecia conhecer e os olhares desconfiados de Rogério, que agora parecia um gato enraivado, pronto para atacar. O que Carlos queria dizer? Quais segredos ela, de fato, carregava? E como essa história se entrelaçava com a dela? O peso do momento era profundo, e Naomi se sentiu desmoronar em meio ao novo dilema. Alguma coisa monumental estava prestes a acontecer, e ninguém sabia. Uma sombra de incerteza se instalou naquele lugar. O clamor da verdade estava à espreita, enquanto os olhos de todos se fixavam agora em Naomi. Um misto de esperança e apavorante expectativa. Naomi estava paralisada. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, misturando esperança e confusão. O restaurante estava em um silêncio pesado, todos os olhos fixos nela, e ela sentiu um tremor nas mãos. O que Carlos sabia que ela não sabia? O que mais poderia estar escondido sob as camadas de dor e luta que carregava? Sua história, suas cicatrizes, elas não são só suas. Seu olhar era intenso, um misto de compreensão e urgência. Mas antes que Naomi pudesse responder, o caos irrompeu. A porta do restaurante se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, a expressão sombria como nuvens de tempestade. O clima de festa se transformou instantaneamente em uma maré de tensão. "Cadê ela?" um deles gritou, os olhos aflitos varrendo a sala. Era um tom de voz ameaçador que cortava como faca. Naomi sentiu o coração disparar. "Ela tem que vir conosco." "Com quem você está falando?" Carlos disparou, avançando em direção ao grupo, o rosto determinado. Mas sua calma estava prestes a ser testada. A cena se tornava cada vez mais surreal. Os clientes, que até então estavam ali por um jantar tranquilo, agora observavam a cena em horror. Os murmúrios espalharam-se. As expressões eram de espanto e medo. Naomi não sabia quem eram aqueles homens, mas a maneira como olharam para ela fez seu corpo todo gelar. Eles pareciam saber algo, algo que todos ali ignoravam. Ela tentou esconder-se atrás de Elias, mas o que estava acontecendo já era grande demais para ser ignorado. "Precisamos de você, Naomi", um dos homens gritou. A urgência na voz dele fez o nó na garganta dela apertar ainda mais. Ela nunca vira aqueles rostos antes, e um arrepio de preocupação percorreu sua espinha. O que eles queriam? Por que estavam ali? As palavras de Carlos, antes tão encorajadoras, agora eram um eco distante em sua mente. "Quem você pensa que é para entrar aqui assim?" Carlos brigou, os olhos fulgurantes. Os homens não se intimidaram. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma ameaça. Era um aviso. Até que um deles, mais alto e mais forte, se aproximou de Naomi com o olhar a fazer o coração dela afundar. "Você não sabe o que está fazendo, garota. O que você esconde? Isso é maior do que você imagina", ele disse, a voz baixa e ameaçadora. As palavras dele ressoavam,
O que ela escondia? O que ele sabia? E antes que ela pudesse protestar, o homem avançou e puxou de seu bolso um objeto pequeno e metálico que brilhava sob a luz do restaurante. Era um distintivo. O pânico cresceu. Você é uma fugitiva, e nós estamos aqui para te levar de volta. O burburinho na sala se intensificou. Desejos de fuga, nervosismo e a preocupação crescente se misturaram em um só caos. Rogério, que até agora parecia um cobarde, estava boquiaberto, absorvendo a magnitude do momento. E assim, entre olhares atônitos e corações acelerados, a verdade começou a se desdobrar como uma película enferrujada. Naomi sempre acreditou que sua vida era a que era, que suas cicatrizes eram marcas de batalhas superadas. Mas naquele instante, tudo mudava. O que aconteceu? O que ela havia feito? Os gritos e o tumulto tornaram-se uma tempestade, e Naomi estava no olho dela. Carlos estava parado, atônito, enquanto a realidade da situação estourava como um balão. Naomi, você deve confiar em mim. Esse não é o seu lugar. Mas o que ele sabia sobre o verdadeiro passado dela? O choque estava em todos os rostos ao redor, e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Naomi Silva? E por que aqueles homens estavam atrás dela? As respostas estavam prestes a ser reveladas, mas em meio a isso, tudo que uma vez foi claro, agora se tornava um mistério denso e assustador. O que mais aquela mulher carregava com ela? A noite apenas começava, e os segredos disfarçados nas cicatrizes. E as palavras de Carlos ecoavam em sua mente, misturando esperança e confusão. O restaurante estava em um silêncio pesado, todos os olhos fixos nela, e ela sentiu um tremor nas mãos. O que Carlos sabia que ela não sabia? O que mais poderia estar escondido sob as camadas de dor e luta que carregava? Você não sabe o que está fazendo, garota. O que você esconde? Isso é maior do que você imagina. O tal homem forte fez Naomi sentir uma onda de pânico escalar por seu corpo. Se esses homens a conheciam, então o que mais saberiam? As mesas ao redor murmuravam, as expressões de horror se multiplicavam. Vamos, meninas, gritou um dos garçons, tentando acalmar a situação, mas a tensão era palpável, quase uma terceira presença no ambiente. Carlos avançou em direção aos homens, o olhar feroz. Mas Naomi sabia que não eram apenas eles que criavam o caos. Ela mesma estava prestes a se revelar. Quem são vocês? Carlos rugiu. A presença do empresário preenchia a sala, mas a urgência do instante ameaçava apagar toda sua bravura. Precisamos levá-la. O homem de terno apertou o distintivo na mão, quase como uma lâmina. O brilho do metal refletia a luz, mas a tensão crescia como uma tempestade no horizonte. Era tudo surreal. Essa não era sua vida. Não podia ser. Ela não era uma fugitiva. E naquele momento, tudo mudou. O ar se rompeu, com um grito inexplicável. Era Naomi, mas não era a mesma. Uma voz profunda, que parecia vir de um lugar distante, brotou de seus lábios. Cale-se. Vocês não têm poder sobre mim. O silêncio despencou, e os homens ficaram estáticos, como se uma bomba tivesse explodido. O olhar de todos estava em Naomi, que se firmou nos pés, a determinação crescendo dentro dela como uma maré forte. O que estava acontecendo?
Ela não apenas falou, ela gritou. O que você está fazendo, Naomi? Carlos perguntou, perplexo. Um momento. Ela virou-se para os homens. O que vocês querem? A surpresa deles revelou que ela tinha mais controle da situação do que imaginavam. O homem mais alto olhou para ela, perplexo. Estamos aqui para te proteger, mas você precisa vir conosco. Muita coisa está em jogo. Proteger? A palavra caiu como um peso. O olhar decidido de Naomi disparou uma pergunta em sua própria mente. O que ela realmente havia feito para merecer isso? Ela não era uma fugitiva. Era apenas uma mulher tentando sobreviver. E então, em um estalo, tudo o que acreditava ruía. O homem, ainda com o distintivo em punho, olhou para a multidão e depois de volta para ela. A verdade sobre você não é apenas a sua luta. É a sua família. Você não é só uma veterana. Você está ligada a algo muito maior. Sua mãe, ela não está morta. Naomi congelou. Seu coração parou. A memória da mãe a assaltou com força e clareza. Todos esses anos, ela acreditou que sua mãe havia desaparecido em um conflito. Mas ter algo a mais? Os sussurros de um segredo, uma história? O que você está dizendo? A voz dela saiu como um sussurro, vibrante de incredulidade. Você precisa saber a verdade, Naomi. O que você esconde é crucial. Agora temos que ir. Os murmúrios se intensificaram. Os olhares giraram entre os homens. Carlos e até mesmo Rogério, que agora assistia, a boca entreaberta, a expressão de surpresa misturada com algo que parecia possível calor. A revelação estava prestes a abalar vidas e destinos. Naomi olhou para cada rosto em volta. Quais segredos estavam prestes a vir à tona? Ela não sabia em quem confiar. O restaurante, que antes era um refúgio, agora parecia a armadilha. E como se o destino estivesse jogando suas cartas, ela se viu no centro de uma tempestade de revelações. Os homens se adiantarão, mas antes que pudessem puxá-la, um tremor sacudiu o chão sob eles. Um barulho ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando, ressoou e as luzes oscilavam, dando um ar ainda mais sinistro. O caos explodiu. O restaurante estava em desordem. Onde antes havia revelações, agora havia pura destruição. Naomi olhou para Carlos. O que está acontecendo? E no fundo, ela começou a entender que tudo era mais complexo do que julgava. O que mais estava escondido sob a superfície da vida normal que parecia ter criado? A noite apenas começava, e na tempestade, tudo o que ela soubera sobre si mesma estava prestes a mudar para sempre. O que realmente significava ser Naomi Silva? Por que tudo isso estava acontecendo agora? Dúvidas fervilhavam em sua mente, enquanto a verdade se aproximava, veloz como uma flecha. Naomi estava paralisada. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, misturando esperança e confusão. O restaurante estava em um silêncio pesado, todos os olhos fixos nela, e ela sentiu um tremor nas mãos. O que Carlos sabia que ela não sabia? O que mais poderia estar escondido
sob as camadas de dor e luta que carregava. Você não sabe o que está fazendo, garota. O que você esconde, isso é maior do que você imagina. O tal homem forte fez Naomi sentir uma onda de pânico escalar por seu corpo. Se esses homens a conheciam, então o que mais saberiam? As mesas ao redor murmuravam, as expressões de horror se multiplicavam. "Vamos, meninas!" gritou um dos garçons, tentando acalmar a situação. Mas a tensão era palpável, quase uma terceira presença no ambiente. Carlos avançou em direção aos homens, o olhar feroz, mas Naomi sabia que não eram apenas eles que criavam o caos. Ela mesma estava prestes a se revelar. "Quem são vocês?" Carlos rugiu. A presença do empresário preenchia a sala, mas a urgência do instante ameaçava apagar toda sua bravura. "Precisamos levá-la." O homem de terno apertou o distintivo na mão, quase como uma lâmina. O brilho do metal refletia a luz, mas a tensão crescia como uma tempestade no horizonte. Era tudo surreal. Essa não era sua vida. Não podia ser. Ela não era uma fugitiva. E naquele momento, tudo mudou. O ar se rompeu com um grito inexplicável. Era Naomi, mas não era a mesma. Uma voz profunda, que parecia vir de um lugar distante, brotou de seus lábios. "Cale-se! Vocês não têm poder sobre mim." O silêncio despencou, e os homens ficaram estáticos, como se uma bomba tivesse explodido. O olhar de todos estava em Naomi, que se firmou nos pés, a determinação crescendo dentro dela como uma maré forte. O que estava acontecendo? Ela não apenas falou, ela gritou. "O que você está fazendo, Naomi?" Carlos perguntou, perplexo. "Um momento." Ela virou-se para os homens. "O que vocês querem?" A surpresa deles revelou que ela tinha mais controle da situação do que imaginavam. O homem mais alto olhou para ela, perplexo. "Estamos aqui para te proteger, mas você precisa vir conosco. Muita coisa está em jogo." "Proteger?" A palavra caiu como um peso. O olhar decidido de Naomi disparou uma pergunta em sua própria mente. O que ela realmente havia feito para merecer isso? Ela não era uma fugitiva. Era apenas uma mulher tentando sobreviver. E então, em um estalo, tudo o que acreditava ruía. O homem, ainda com o distintivo em punho, olhou para a multidão e depois de volta para ela. "A verdade sobre você não é apenas a sua luta. É a sua família. Você não é só uma veterana. Você está ligada a algo muito maior. Sua mãe, ela não está morta." Naomi congelou. Seu coração parou. A memória da mãe a assaltou com força e clareza. Todos esses anos, ela acreditou que sua mãe havia desaparecido em um conflito. Mas ter algo a mais? Os sussurros de um segredo. Uma história? "O que você está dizendo?" A voz dela saiu como um sussurro vibrante de incredulidade. "Você precisa saber a verdade, Naomi. O que você esconde é crucial. Agora temos que ir." Os murmúrios se intensificaram. Os olhares giraram entre os homens, Carlos e até mesmo Rogério, que agora assistia, a boca entreaberta, a expressão de surpresa misturada com algo que parecia possível calor. A revelação estava prestes a abalar vidas e destinos.
Naomi olhou para cada rosto em volta. Quais segredos estavam prestes a vir à tona? Ela não sabia em quem confiar. O restaurante, que antes era um refúgio, agora parecia armadilha. E como se o destino estivesse jogando suas cartas, ela se viu no centro de uma tempestade de revelações. Os homens se adiantarão, mas antes que pudessem puxá-la, um tremor sacudiu o chão sob eles. Um barulho ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando, ressoou e as luzes oscilaram, dando um ar ainda mais sinistro. O caos explodiu. O restaurante estava em desordem. Onde antes havia revelações, agora havia pura destruição. Naomi olhou para Carlos. O que está acontecendo? E no fundo, ela começou a entender que tudo era mais complexo do que julgava. O que mais estava escondido sob a superfície da vida normal que parecia ter criado? Um dos homens, com os olhos arregalados, gritou: "Atenção! É um ataque!" As portas do restaurante foram arrombadas e uma série de figuras encapuzadas invadiram o local, espalhando pânico. Era um mini tornado de caos. A multidão começou a gritar. Alguns buscando abrigo, outros correndo em direção à saída. O coração de Naomi disparou. Não era só a revelação de sua história que estava em risco, mas também a própria vida. Essas pessoas estavam ali para capturá-la. Um deles chegou perto e Naomi sentiu um gelar na espinha. Ele estava prestes a alcançar seu braço. Carlos empurrou-se na frente dela, gritando para os outros, que também se colocavam entre o grupo e a invasão: "Protejam os clientes! Vamos!" O homem de distintivo se virou para Naomi, olhos fervorosos. "Você precisa confiar em mim. Agora!" E então, como um clarão inesperado, ele puxou um dispositivo da bolsa que tinha à cintura. Um feixe de luz avermelhada disparou, e uma sequência de explosões ecoou pelo ar. Era um dispositivo de contenção. Um enorme barulho. E o restaurante, que costumava ser um lugar seguro, transformou-se em campo de batalha. A tensão cresceu enquanto a verdade da vida de Naomi parecia cada vez mais distante. Agora, o que havia começado como uma luta interna tornou-se um conflito físico intenso. "Vá! O tempo está se esgotando!" gritou Carlos, enquanto um raio de luz iluminava seu rosto. No meio da confusão, Naomi sentiu as lágrimas escorrendo. A história que pensou conhecer agora era um abismo de mistério. Enquanto os feras que a ameaçavam se aproximavam, ela percebeu quem realmente era sua mãe e por que tudo isso estava acontecendo agora. As portas do restaurante foram fechadas. O caos dominava e as revelações pairavam no ar. O que esperava por ela fora daquele lugar? A escuridão se aproximava, e a vida que pensou conhecer estava prestes a se desfazer. Naomi estava paralisada. As luzes tremulavam e o rugido do barulho se intensificou. Aquela cena estava além do que poderia imaginar. Uma confusão de socos e vozes. O ar estava pesado com o medo. Os homens de terno se aproximavam, mas ela sentia como se o chão se estivesse movendo sob seus pés. Cada grito ecoava como um trovão, e ela sabia que tinha que se decidir rapidamente. O caos ao redor a pressionava.
Tenha cuidado, Naomi, Carlos gritou. Mas a urgência na voz dele apenas aumentava a pressão. O homem alto continuava a olhar para ela, a determinação em seu rosto revelando que ele não era apenas uma gente qualquer. Ele era alguém importante. Precisamos fugir agora. Mas, para onde? A voz dela saiu mancando, ainda confusa com as revelações. Você tem que confiar em nós. O olhar dele crescia mais íntimo. A verdade é que você está em perigo, muito mais do que imagina. Naquele momento, o chão tremeu de novo. Um estrondo maior assolou o restaurante quando uma nova onda de figuras encapuzadas invadiu o lugar. Era um ataque em massa. As pessoas começavam a gritar, a correria se espalhava, e Naomi sentia o coração sair pela boca. Não, eles estão aqui, alguém gritou. E nesse instante, tudo se transformou. Um dos novos invasores se aproximou com uma expressão que fez o sangue de Naomi gelar. Ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido do homem que antes a ameaçara. As palavras que saíram de sua boca soaram como um trovão. Ela é a única sobrevivente. Precisamos dela. Sobrevivente? Naomi não podia acreditar no que estava ouvindo. Os olhos dela se arregalaram. O que isso significava? O que havia acontecido? O homem que estava com o distintivo olhou de volta para Naomi, agora com um brilho no olhar. Você não é apenas um soldado, você é a filha de um traidor. E ele está de volta e quer você. Naomi arfou. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Tudo que havia construído, todas as memórias, agora pareciam estar em ruínas. Ela não podia acreditar. O homem que estava atrás dela, que a queria como uma fugitiva, agora revelava que sua própria história era ainda mais complexa, ainda mais sombria do que sonhara. Carlos, percebendo o desespero se refletindo em seu rosto, gritou: Só temos uma saída. Vamos, agora! Mas Naomi não se movia. Sua mente girava. Meu pai? Traidor? O que vocês estão falando? Os homens ao seu redor trocaram olhares nervosos. Ele estava ligado a algo muito grande, Naomi. Um poder que pode mudar tudo. E o que você não compreende é que sua vida sempre foi por risco. E ele voltou. Um novo estrondo ecoou pelo espaço. A tensão se transformou em pânico. Os outros começaram a formar uma barreira em volta dela, mas agora a gritaria estava insuportável. As sombras pareciam crescer, enquanto o som da luta se intensificava. Vai! Vá! Carlos empurrou Naomi, a força dele fazendo-a recuar. Mas ela ainda lutava com a revelação. O que significa ser a filha de um traidor? Como pode isso ser verdade? Com um movimento brusco, ela olhou diretamente para o homem que a ameaçava. A dúvida e a tristeza substituíram sua raiva. Se eu sou a única, por que eu devo confiar em você? Porque sua vida depende disso. Estamos aqui para te salvar, ele respondeu, o desespero na voz crescendo. Mas, e se ele estivesse mentindo? E se tudo isso fosse uma armadilha? O tempo estava se esgotando. E Naomi sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Com o coração acelerado, ela teve clareza. Se isso é verdade, eu preciso saber para onde estamos indo. E naquele momento, tudo começou a desmoronar. Um novo grupo de homens invadiu, prontos para agarrá-la. A cena se virou em caos absoluto.
Quando Naomi girou, a única saída parecia estar se fechando. Um grito repentino a fez parar. Naomi! Era Elias, desesperado, enquanto corria em sua direção. A porta está livre agora. Vamos! Você precisa ir! Mas enquanto ela estava prestes a seguir, um forte estrondo explodiu, fazendo uma parte das paredes desmoronarem e revelar um esconderijo secreto. No meio do desastre, uma luz ofuscante se acendeu. Naomi ficou parada, embasbacada. O que havia ali? O que a verdade aguardava? É lá que encontramos as respostas. Os homens da segurança estavam cada vez mais preocupados. Teve um momento de hesitação. Ela podia seguir e procurar a verdade, ou tentar enfrentar a nova revelação. Poderia entender o que estava acontecendo de verdade, ou perder tudo o que conheceu. Antes que pudesse decidir, o mundo ao seu redor escureceu. Naomi nunca se sentira tão perdida. A sombra do que sua vida poderia ter sido, agora estava pairando cada vez mais próxima. O ataque à verdade estava apenas começando, e nenhuma resposta estava à vista. O que mais ela poderia descobrir? E a pergunta que ecoava: quem realmente era ela? Naomi estava paralisada. As luzes tremulavam, e o rugido do barulho se intensificou, como se o próprio universo estivesse desmoronando ao seu redor. O restaurante que até ali era um refúgio seguro, agora se tornava um campo de batalha. Ela sentiu a adrenalina puxar seu corpo e a incerteza esmagar seu coração. Para onde iremos? Precisava saber, mas a urgência no olhar do homem alto diante dela falava mais do que qualquer palavra. Confie em mim. Precisamos fugir agora. Antes que ela pudesse responder, uma nova explosão estourou na parte de trás do restaurante. As paredes tremeram, pequenos pedaços de gesso despencaram do teto e o caos se instaurou novamente. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. As cadeiras foram empurradas e o chão estava coberto por um mosaico de vidro estilhaçado. O desespero começou a tomar conta. Naomi. A voz de Elias chegou como um farol em meio à tempestade. Mas antes que ela pudesse se mover, um grito cortante a paralisou. Um dos encapuzados a avistou. Ela! Pegue-a! O homem apontou, seus olhos queimando com intensidade. Os outros do grupo se viraram, e as sombras se aproximaram. Vá! Carlos gritou, protegendo Naomi, sua expressão tensa. Mas ela sentia que o controle da situação escorregava de suas mãos. De repente, ela teve uma ideia. Parte do restaurante está em chamas. Alguém gritou em pânico. E o ar estava tão denso que ela mal conseguia respirar. Naomi decidiu não ser mais uma vítima. Uma onda de determinação percorreu seu corpo, enquanto ela tomava uma decisão que mudaria tudo. Eu me lembro de algo, disse, tentando fazer-se ouvir em meio ao tumulto. Fui criada para lutar. Eu posso ajudar. Aquelas palavras pareciam ecoar entre as vozes aflitas, e por um momento, o mundo ao seu redor diminuiu. Os olhares se voltaram para ela. A expectativa crescente em cada rosto. Fique longe, garota. Um dos invasores gritou com raiva, seu tom ameaçador. Você não sabe o que está fazendo. Naomi, no entanto, sentiu a força crescer dentro dela.
Ela gritou de volta: "O que você quer de mim? O que mais está escondido?" E assim, antes que pudesse perceber, um novo estrondo atravessou o restaurante e a porta principal se abriu. Um homem, de terno impecável, entrou disparado. Naomi pôde reconhecer o rosto familiar que nunca esquecera. Era seu pai, o homem que ela pensava ter perdido para sempre. "Mãe!" O sussurro escapuliu de seus lábios, embora estivesse atordoada. "Naomi, você precisa vir comigo agora! Eles estão atrás de você!" Seu pai gritou, expelindo a urgência que havia sido engolida em tantos anos de silêncio. Mas o que isso significava? O homem que ela tinha procurado por tanto tempo agora estava de volta como um salvador. Ou um traidor? Os homens, diante daquela figura familiar, hesitaram. O líder do grupo encarou o pai de Naomi, a confusão irradiando no ar. "Você não deveria estar aqui." "Eu estou para proteger minha filha," o pai respondeu, a voz firme, mas a tensão nas costas dele estava palpável. "A verdade que você não sabe é que ela não é apenas uma soldado. Ela é parte de algo muito maior. E se não a levarmos, todos nós estaremos em risco." A revelação cortou como uma faca. Naomi não poderia acreditar. Tudo o que imaginava agora parecia se desfazer como fumaça em seus pensamentos. As palavras de Carlos a atordoavam. Agora, ela não sabia quem estava do seu lado e quem era o verdadeiro inimigo. Os homens, a luta, o que tudo isso significava. Os invasores começaram a avançar novamente. O tempo estava se esgotando. "Saia! Agora!" gritou seu pai. E Naomi, num misto de raiva e confusão, começou a caminhar. Mas no fundo do coração, uma dúvida a consumia. Quem realmente era seu pai? E o que ele tinha a ver com tudo aquilo? Antes que pudesse responder a essas perguntas, a porta explodiu, revelando uma nova onda de atacantes, e o caos murchou sua voz. Agora, o que estava diante dela era um futuro incerto que a aguardava. O que ela estava prestes a descobrir. Naomi estava paralisada. As luzes tremulavam e o rugido do barulho se intensificava, como se o próprio universo estivesse desmoronando ao seu redor. O restaurante que, até ali, era um refúgio seguro, agora se tornava um campo de batalha. Ela sentiu a adrenalina puxar seu corpo e a incerteza esmagar seu coração. Para onde iremos? Precisava saber. Mas a urgência no olhar do homem alto diante dela falava mais do que qualquer palavra. Confie em mim. Precisamos fugir agora. Antes que ela pudesse responder, uma nova explosão estourou na parte de trás do restaurante. As paredes tremeram. Pequenos pedaços de gesso despencaram do teto e o caos se instaurou novamente. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. As cadeiras foram empurradas e o chão estava coberto por um mosaico de vidro estilhaçado. O desespero começou a tomar conta. "Naomi!" A voz de Elias chegou como um farol em meio à tempestade, mas antes que ela pudesse se mover, um grito cortante a paralisou. Um dos encapuzados a avistou. "É ela! Pegue-a!" O homem apontou, seus olhos queimando com intensidade. Os outros do grupo se viraram e as sombras se aproximaram. "Vá!" Carlos gritou,
protegendo Naomi, sua expressão tensa. Mas ela sentia que o controle da situação escorregava de suas mãos. De repente, ela teve uma ideia. Parte do restaurante está em chamas. Alguém gritou em pânico, e o ar estava tão denso que ela mal conseguia respirar. Naomi decidiu não ser mais uma vítima. Uma onda de determinação percorreu seu corpo enquanto ela tomava uma decisão que mudaria tudo. Eu me lembro de algo, disse, tentando fazer-se ouvir em meio ao tumulto. Fui criada para lutar. Eu posso ajudar. Aquelas palavras pareciam ecoar entre as vozes aflitas, e por um momento o mundo ao seu redor diminuiu. Os olhares se voltaram para ela, a expectativa crescendo em cada rosto. Fique longe, garota. Um dos invasores gritou com raiva, seu tom ameaçador. Você não sabe o que está fazendo. Naomi, no entanto, sentiu a força crescer dentro dela. Ela gritou de volta, o que você quer de mim? O que mais está escondido? E assim, antes que pudesse perceber, um novo estrondo atravessou o restaurante, e a porta principal se abriu. Um homem de terno impecável entrou disparado. Naomi pôde reconhecer o rosto familiar que nunca esquecera. Era seu pai, o homem que ela pensava ter perdido para sempre. Pai? O sussurro escapuliu de seus lábios, embora estivesse atordoada. Naomi, você precisa vir comigo agora. Eles estão atrás de você, seu pai gritou, expelindo a urgência que havia sido engolida em tantos anos de silêncio. Mas o que isso significava? O homem que ela tinha procurado por tanto tempo agora estava de volta como um salvador. Ou um traidor. Os homens de aquela figura familiar hesitaram. O líder do grupo encarou o pai de Naomi, a confusão irradiando no ar. Você não deveria estar aqui. Eu estou para proteger minha filha, o pai respondeu, a voz firme, mas a tensão nas costas dele estava palpável. A verdade que você não sabe é que ela não é apenas uma soldado. Ela é parte de algo muito maior, e se não a levarmos, todos nós estaremos em risco. A revelação cortou como uma faca. Naomi não poderia acreditar. Tudo o que havia imaginado agora parecia se desfazer como fumaça em seus pensamentos. As palavras de Carlos a atordoavam. Agora, ela não sabia quem estava do seu lado e quem era o verdadeiro inimigo. Os homens, a luta, o que tudo isso significava. Os invasores começaram a avançar novamente. O tempo estava se esgotando. Saia, agora! Gritou seu pai. E Naomi, num misto de raiva e confusão, começou a caminhar. Mas no fundo do coração, uma dúvida a consumia. Quem realmente era seu pai? E o que ele tinha a ver com tudo aquilo? Antes que pudesse responder a esas preguntas, a porta explodió, revelando una nueva onda de atacantes, y el caos murgió su voz. Ahora, lo que estaba viente de él era un futuro incierto que la aguardaba. ¿Qué lo que estaba prestes a descubrir? Y fue entonces que en medio de toda aquella confusión, el tirador sonoro ecoó pelo restaurante. La estronda reverberó como un trovén. Naomi congeló, paralizada por el miedo. El pánico ganó más fuerza. La multitud se dispersió. Gritos se misturaron a hostillazos de vidrio, y un silencio sombrío tomó conta. El padre de ella fue atingido. Un golpe que parecía interromper todo alrededor. «¡Pai!», gritó Naomi, desesperada. Los hombres que la perseguían,
agora parecían confusos, se distrayendo con la nueva amenaza. El olor aterrorizado de su padre se afastó de ella, en cuanto él se yogaba en el piso, segurando la ferida. Naomi quería correr ante él, mas la misma fuerza que tomó conta de ella antes, agora la empujou para trás. Você precisa ir. Era a última coisa que seu pai disse, enquanto a escuridão começava a tomar conta de seus olhos. O desespero cresceu. Uma sombra se aproximou. Era um dos homens, apontando para ela com um olhar feroz. A verdade agora vem à tona, garota. Quem você realmente é vai mudar tudo. Naomi sentiu o nó se apertar em sua garganta. Algo estava prestes a se revelar. O que mais ela não sabia sobre si mesma? E onde tudo isso iria parar? As revelações estavam juntas com um novo tipo de morte. E no meio de tudo, um grito congelou no ar, a última esperança sendo esmagada. Antes que os olhos dela se fechassem, uma pergunta fervia. Quem era Naomi Silva? A vida em que ela acreditava havia desmoronado, e a verdade fria e cortante estava mais próxima do que nunca. Naomi estava paralisada, as luzes tremulavam e o rugido do barulho se intensificava, como se o próprio universo estivesse desmoronando ao seu redor. O restaurante, que antes era um refúgio seguro, agora se tornava um campo de batalha. Ela sentiu a adrenalina puxar seu corpo e a incerteza esmagar seu coração. Para onde iremos? Precisava saber, mas a urgência no olhar do homem alto diante dela falava mais do que qualquer palavra. Confie em mim, precisamos fugir agora. Antes que ela pudesse responder, uma nova explosão estourou na parte de trás do restaurante. As paredes tremeram, pedaços de gesso despencaram do teto, e o caos se instaurou novamente. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. As cadeiras foram empurradas e o chão estava coberto por um mosaico de vidro estilhaçado. O desespero começou a tomar conta. Naomi, a voz de Elias, chegou como um farol em meio à tempestade. Mas antes que ela pudesse se mover, um grito cortante a paralisou. Um dos encapuzados a avistou. É ela! Pegue-a! O homem apontou, seus olhos ardendo com intensidade. Os outros do grupo se voltaram, e as sombras se aproximaram. Vá! Carlos gritou, protegendo Naomi, e sua expressão estava tensa. Mas ela sentia que o controle da situação escorregava de suas mãos. De repente, uma ideia surgiu. Parte do restaurante está em chamas. Alguém gritou em pânico, e o ar estava tão denso que ela mal conseguia respirar. Decidida a não ser mais uma vítima, Naomi tomou a decisão que mudaria tudo. Eu me lembro de algo, disse, tentando fazer-se ouvir em meio ao tumulto. Fui criada para lutar. Eu posso ajudar. Aquilo ecoou entre os rostos aflitos. Os olhares se voltaram para ela, a expectativa crescendo. Fique longe, garota, um dos invasores gritou, seu tom ameaçador. Você não sabe o que está fazendo. Mas era hora de agir. O que você quer de mim? O que mais está escondido? A porta principal se abriu de uma vez, e um homem, de terno impecável, entrou disparado. Naomi imediatamente reconheceu o rosto familiar. Era seu pai, o homem que pensara ter perdido para sempre. Pai! O sussurro escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade. Naomi, você precisa vir comigo. Agora! Eles estão atrás de você.
Seu pai gritou, a urgência transparecendo em seus olhos. Ele era uma visão de esperança, mas também trazia mistério. Os homens hesitaram, a confusão irradiando no ar. Você não deveria estar aqui, um deles gritou. Eu estou aqui para proteger minha filha. O pai de Naomi dizia, sua voz firme, mas intensidade nas costas dele era palpável. A verdade que você não sabe é que você não é apenas uma soldado. Você é parte de algo muito maior. E se não a levarmos, todos nós estaremos em risco. Wana. As palavras dele a atingiram como um golpe. Naomi mal pôde processá-las. Mamãe, seria isso verdade? Seu coração disparou. Uma onda de pânico e confusão a envolveu. Ela não sabia em quem confiar. Então os invasores começaram a avançar novamente. O tempo estava se esgotando. Saia! Agora! Gritou seu pai. Mas no fundo do coração, ela sentia uma dúvida angustiante. Quem realmente era seu pai? Para onde vamos? Gritou ela, a voz tremida. Mas sua pergunta foi abafada pelo estrondo de tiros que ecoaram novamente. As paredes começaram a estremecer e o espaço ficou em caos. Ela se virou e viu seu pai sendo atingido, o peso da verdade caindo sobre ela. Pai! Gritou, desesperada, enquanto as sombras do presente ameaçavam devorá-los. A imagem se estendeu, e a cada instante a realidade endurecia. Os invasores pareciam confusos, agora distraídos pela nova ameaça. Mas o olhar do homem em seu terno estava fixo em Naomi. Seus olhos relataram uma verdade devastadora. A verdade agora vem à tona, garota. Você não sabe. Mas a verdadeira traição não está onde você pensa. Emoção atormentada pesava no ar. Naomi percebeu que o homem que agora a ameaçava também era alguém que conhecia. Seu coração parou. Você, meu irmão. O homem lançou um sorriso frio e seu mundo desabou. Exatamente. E o que você não sabe, nosso pai não está apenas envolvido com o que você imagina. Ele te esconde um segredo, e se isso vazar, tudo o que construímos vai ruir. Frases começaram a dançar em sua mente, imagens desconexas de uma vida que ela pensava entender. Mas a verdade era uma fera indomável, prestes a se libertar. Não pode ser verdade. Mas o tempo se esgotava. Um novo ataque estava prestes a chegar, e Naomi se viu no meio de um dilema: descobrir a verdade ou correr. Enquanto a escuridão cercava, sentiu que todo o passado a perseguia. O que mais estava escondido? O que a verdade tinha a revelar? Naomi estava em choque. Os gritos, o caos à sua volta e a presença do irmão, que nunca havia conhecido, a deixaram completamente desorientada. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Era uma batalha de vida ou morte, e cada segundo parecia um ente querido a mais sendo arrastado para a escuridão. Naomi, precisamos sair agora! O pedido do pai soou como um eco distante, mas ela estava presa na tempestade de pensamentos. Quem era realmente seu irmão? Qual era a verdade por trás de sua família? Um novo disparo reverberou na sala e o rosto do pai ficou pálido. Naomi sentiu o coração disparar. Não! Gritou. Isso não pode estar acontecendo. Mas o tempo não parava e os homens de preto avançavam em direção a eles. A intensidade do momento a envolvia
e a necessidade de ação tornava-se uma urgência absoluta. "Corram!" berrou Carlos, a determinação em seu olhar desafiando a adversidade. Eles começaram a se mover, mas o grupo de atacantes estava mais perto do que imaginavam. Pela porta dos fundos, rápido! Naomi puxou o braço da mãe, que agora estava próximo dela. "Pai, você está bem?" Sua voz tremia, mas ela não podia parar para ouvir a resposta. O que mais eles precisavam enfrentar antes de ter a liberdade? O pânico se espalhou pelo restaurante, e o fogo começava a tomar conta, preenchendo o espaço com fumaça e calor. Os homens de terno a chamaram de volta. "Não é o momento de hesitar. Vem comigo, precisamos de você." O olhar intenso do irmão era como um ímã, chamando-a mais próximo dele. Mas Naomi hesitou. O que mais escondia em sua história que não tinha consciência? O pai avançou, puxando Naomi junto. Os dois começaram a se mover em direção à saída. "Confie em mim. Nós temos que ir. A verdade pode esperar." E foi nesse instante que algo dentro de Naomi se acendeu. Não, não pode esperar. O que estava prestes a descobrir era mais importante que os perigos. Ao olhar para seu pai, ela percebeu que havia mais do que traição. Havia uma luta por reconstruir a própria identidade. "Eu não sou uma fugitiva. Eu sou mais forte do que você pensa." A determinação surgiu e ela se lançou para frente, liberando-se do abraço de seu pai. Os olhos dos invasores se dirigiram, confusos, mas a coragem dela era inegável. Com um movimento rápido, Naomi fez um gesto para o irmão. "Se você é realmente meu irmão, então me mostre o caminho." Ele hesitou, o olhar perdido entre a dúvida e o dever. O tempo estava se esgotando. Naomi respirou fundo e avançou com a mesma determinação que guardara em seu coração. "Vamos! Eu não vou deixar que me tirem mais nada. Vamos descobrir a verdade juntos!" Com um grito de guerra, ela se lançou em direção à saída, sentindo a energia de um novo começo. Mas ao cruzarem a porta, uma nova explosão fez tudo tremer. Novas chamas dançavam ao redor. A coragem a propeliu para frente, mesmo enquanto desmoronamentos a cercavam. O que estava além dessas paredes? A liberdade? A verdade? A resposta era um mistério. E antes que saíssem da escuridão, um veloz sinal em meio às chamas fez sua determinação ainda mais afiada. No entanto, lá fora, o destino ainda estava resguardado na penumbra das suas revelações. O que viria a seguir, Naomi não sabia. Mas uma coisa era certa. Ela enfrentaria qualquer tempestade para recuperar o que nunca deveria ter perdido. E agora, com a vida prestes a recomeçar, a história só estava começando. A chama da luta não apagaria tão cedo. Se você chegou até aqui nesta jornada emocionante, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continue recebendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este finale. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para Demon.